Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vamos começar agora a nossa nova série de escola bíblica e nós vamos falar sobre o Deus que salva. Nós vamos apresentar alguns aspectos de forma mais geral a respeito da salvação desse Deus que se importa em salvar. Para isso, meus irmãos, eu vou apresentar primeiro a vocês alguma bibliografia que você pode ter em casa, uma bibliografia que você pode usar tranquilamente, não são textos pesados, textos que podem te ajudar profundamente no estudo da palavra de Deus, não só nesse tema. Então, olha só, primeiro que eu vou mostrar para vocês é uma Bíblia. Eu uso a Bíblia de Estudo NVI, gosto muito dos rodapés dela, gosto muito da tradução, gosto da forma com que foi posto em português os textos. Então, eu uso a Bíblia de Estudo NVI, tá bom? Se o irmão tiver preferência por alguma outra Bíblia de Estudo, não tem problema. Obviamente, isso não é um problema. Essa é a que eu usei e que eu tenho usado para preparar as nossas aulas. Esse livro vai ser o livro base da nossa conversa, tá bom? Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pillman. Esse livro é muito bom, recomendo aos irmãos que tenham esse livro. Ele não é um livro caro, é um livro que vai ajudar bastante no estudo da Palavra de Deus, nos temas de estudo da Palavra de Deus. Esse livro ele não trata de livro por livro, tipo, agora vamos estudar João, agora vamos estudar Esdras. Não, esse livro trata dos temas que são colocados dentro da Bíblia. Então, recomendo por demais aos irmãos esse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Recomendo também esse aqui, Teologia Visual. Ele é muito legal, porque ele faz infográficos, ele mostra de forma visual os temas da teologia. Muito bom para que a gente possa absorver as informações que estão na Palavra de Deus e que foram estudadas durante muitos e muitos anos por grandes homens de Deus. Recomendo esses livros para os irmãos, sempre dizendo que o principal é a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque é por ela que você vai conseguir se informar melhor. Se os irmãos tiverem um dinheirinho sobrando, por favor, esses dois livros são livros recomendáveis, tá bom? Então vamos lá. Os aspectos da salvação. Os irmãos já pararam para pensar que o nosso Deus é um Deus que ele se revelou e ele apresenta alguns aspectos na forma que ele se revela? Na salvação também é assim. O nosso Deus ele se apresenta a nós como Salvador e a salvação tem alguns aspectos que são característicos. A Bíblia ela nos mostra informações que são belíssimas e que faz com que a gente observe como funciona, afinal de contas, a salvação do nosso Deus, a salvação que é descrita na palavra de Deus. Então, peço atenção primeiro nesse ponto. E esse ponto é um dos pontos que nós precisaremos parar e refletir. Os salvos, aqueles cristãos que são salvos em Jesus de Nazaré, são regenerados. Cristo é unigênito. Regenerado, irmão, você pode entender como gerado de novo. Não tem problema. Uma percepção rápida. Pode pensar assim, tá bom? Agora, unigênito não. É direto do Pai. Cristo, ele é parte do Pai. Sem ele, nada que existe teria existido. Então, Jesus é um com Deus. Jesus é Deus. Então, Cristo é unigênito, nós somos regenerados. Muito atenção nesse tema para os irmãos não se perderem nessas nomenclaturas, que são nomenclaturas importantes que a gente não pode deixar de falar delas. Qual é o nosso texto base? Hoje o nosso texto base está em João, capítulo 16, dos versos 7 a 11. Olha lá. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, olha só, existe um outro Consolador. Esse Consolador, ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a ação do Espírito de Deus, não há meios para que se converta. É o Espírito do Senhor quem convence o mundo de que somos pecadores, de que a justiça é perfeita e que o juízo é inevitável. Então, quando a gente entende que eu sou um pecador, vou participar de um julgamento perfeito e que o juízo é inevitável, eu começo a estremecer. Por quê? Se eu tenho pecado e eu serei julgado, minha condenação é a morte. Olha só em que ponto nós conseguimos chegar lendo esse texto. A partir do convencimento do Espírito de Deus em nossos corações, nós entendemos que o justo a ser feito conosco é a condenação. Só quem pode nos salvar dessa condenação é o nosso Deus, porque nós somos pecadores. Nós já pecamos. Nós não conseguimos passar por essa vida sem cometer pecado. Então, nisso, estamos profundamente entristecidos. E é nisso que vem o ato que nós vamos falar agora, que é o ato da salvação do nosso Deus. A salvação é um ato divino. Meus irmãos, não existe a menor possibilidade do ser humano, por si só por ele, por força e mérito, conseguir se salvar. Não há como. Vai se salvar para onde? Vai fazer o quê? Vai correr para quem? Vai pedir clemência a quem? Aliás, se o Espírito do nosso Deus não apresentar em nosso coração que nós somos pecadores, nós sequer conseguimos ter culpa pelo que fazemos. Aliás, nós vamos dizer que é natural, que é normal, que todo mundo faz, que o mundo mudou, enfim, todas as desculpas que nós vemos ainda hoje pelo mundo afora. A salvação é um ato divino. Deus, em sua soberania, ele decide salvar. Deus, no seu total amor, ele quer salvar e ele salva. O nosso Deus não precisaria de nenhum de nós, meus irmãos. Vamos entender isso. Nosso Deus viveria em sua completude eternamente, sem sentir falta da gente. Mas num ato voluntário, divino, um ato unilateral, o nosso Deus decide: eu salvarei essa raça que preferiu pecar. Isso é um ato de amor. O Deus que decide salvar uma geração que preferiu se condenar. Essa é uma das maiores e mais belas informações que nós temos na palavra de Deus. Saber que nós cultuamos a um Deus que não depende do ser humano e não depende do nosso culto, mas um Deus que prefere se relacionar com os seres impuros, com o objetivo de salvar esses seres impuros. Um ser um ser impuro que não liga para nada, só liga para o seu próprio umbigo, só tenta alimentar seu próprio ego, mas um Deus poderoso e maravilhoso, em sua maravilhosa graça, quer se relacionar com essa geração caída e pecaminosa com o objetivo de salvação. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça, e que em sua maravilhosa graça, em sua soberania, em seu eterno amor, ele decidiu que quer nos salvar. Glórias a Deus por isso. Então nós vamos apresentar aqui os aspectos da salvação. Obviamente, nós vamos falar de forma resumida, nós não vamos tratar aqui de todos os aspectos, não seremos exaustivos nas nossas explicações e na nossa apresentação. Nós vamos falar
de alguns aspectos que chamam mais a atenção, que saltam aos olhos quando a gente está passando pelas páginas da Bíblia. Nós vamos falar de arrependimento, fé e conversão, justificação, regeneração e santificação. Por que eu dividi em 2 blocos? Nesse primeiro momento, nós falaremos de arrependimento, fé e conversão. Depois, nós trataremos justificação, regeneração e santificação de forma separada um do outro. São temas que nós precisaremos de um pouco mais de tempo para poder explicá-los. Hoje falaremos de arrependimento, falaremos de fé e falaremos de conversão para tentar tirar alguns preconceitos que nós temos em relação a essas palavras e apresentar quais são os conceitos bíblicos que tratam especificamente de cada um desses temas. Então vamos lá? Peço de novo, mais uma vez, para que os irmãos sempre anotem e verifiquem na palavra de Deus, verifiquem na Bíblia se aquilo que está sendo proposto de fato é bíblico. Sejamos bereanos, ok? Então vamos lá. Aspectos da salvação, nós vamos falar de arrependimento, fé e conversão. Esses 3 aspectos a gente consegue colocar como se fosse a galope, né? Quando um acontece, o outro vem na sequência e consequentemente, acontece o último passo, que é a conversão. Então, nós vamos falar, basicamente, de um movimento que pode acontecer em um dia ou numa semana. São movimentos que soam como o badalar de um sino. Quando você bate num sino e esse barulho ele ecoa, vem o impacto no sino, o som do sino e o eco do sino. É como se fosse esse processo que nós vamos tratar agora, tá bom? Arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é quando o Espírito de Deus te convence de fato. A verdadeira tristeza sobre o pecado é uma vontade sincera de abandoná-lo. Meus irmãos, o arrependimento, eu preciso pontuar, ele é diferente do remorso. Quando a gente está fazendo algo errado, principalmente quando a gente é criança e que os nossos pais, eles flagram a gente, puxa vida, fui pego no flagrante. Isso é um remorso. Não é que eu estou arrependido de ter feito aquilo. Eu acho que eu dei mole, que eu vacilei em ter sido pego. Então o arrependimento é diferente disso. O arrependimento é: eu não vou praticar este ato, mesmo que eu esteja sozinho. É uma vontade sincera de abandonar o pecado. Meus irmãos, eu não estou dizendo que um irmão ou uma irmã que porventura volte a praticar o pecado, tropece aqui, tropece ali, não tenha se arrependido. Abandonar a prática do pecado é uma tarefa árdua, porque o que é fácil para mim, às vezes é dificílimo para você. E o contrário também. Eu não tenho problema com bebida alcoólica, nunca tive. Eu não tenho problema com álcool. Eu vejo as pessoas bebendo nos bares, nos restaurantes, sequer me dá vontade. Sinceramente, eu não tenho problema com isso. Mas algum irmão pode ter problema com isso. E eu sei que é uma luta difícil. Eu sei que ele estar arrependido de ser um alcoólatra, de ter gastado uma fortuna em bebida, eu sei que isso não é fácil de abandonar. Às vezes, esse irmão sente o desejo, sente vontade. Às vezes, volta a beber e se embriagar. E volta a pecar. Eu não vou dizer, meu irmão, que você não está arrependido disso, até porque eu tenho certeza que depois que acontece a sua embriaguez, quando você volta a si, quando você volta à sua consciência, eu tenho certeza que você se sente mal. Eu tenho certeza que você que tem problema com pornografia e que não consegue viver sem pornografia, toda vez que você acessa sites ou vai atrás de alguma revista, algum material pornográfico, eu tenho certeza que depois que você pratica esse mal, eu tenho certeza que isso te amargura, que isso machuca o seu coração. Eu tenho certeza que em outros pecados também são assim. Não estou dizendo, irmão, que nós não vamos mais tropeçar e errar. Não é isso. Eu estou dizendo que é uma tristeza sobre o pecado e uma vontade sincera de abandonar. E essa vontade sincera de abandonar é um bom sinal.
É sinal de que o Espírito de Deus tem agido no seu coração para te transformar num ser puro. Que você tem vontade de abandonar essa prática de pecado. Eu não estou dizendo que você vai viver sem pecar. Eu estou dizendo que o arrependimento genuíno, o arrependimento bíblico, é uma vontade absurda de não pecar mais, mesmo que isso seja basicamente impossível. Se não pecarmos por um lado, pecaremos por outro, porque, enfim, somos seres humanos imperfeitos, somos pecadores. Um outro ponto que é importantíssimo a gente falar é fé. O que é fé na Bíblia? É confiar plenamente, crer, entender que a revelação de Deus, entender a revelação de Deus e aplicar em sua vida, aplicar na minha vida. Então, meus irmãos, a gente confunde muitas vezes fé com otimismo. Eu tenho fé que isso vai dar certo. Faz com fé que funciona. Peça a Deus com fé que você recebe. Faz um voto, entrega para Deus X de dinheiro e tenha fé porque Ele vai te dar X vezes 2 de dinheiro. Irmãos, estamos confundindo as coisas. Fé é diferente de otimismo. Fé é confiar plenamente e crer mesmo quando tudo dá errado. Entender que aquilo que Deus revelou na palavra dele, aquilo que está escrito na Bíblia, é o melhor para a nossa vida, mesmo que isso custe a nossa vida. Fé não é simplesmente a gente achar que tudo vai dar certo no final. Fé é continuar crendo mesmo que nada dê certo no final. Lembra de Paulo? Paulo diz que guardou a fé pouco tempo antes de perder a sua cabeça, de morrer. Pouco tempo antes de ser entregue como oferta de libação, como ele diz, oferta derramada. Então, ter fé, meus irmãos, não é simplesmente o ato de ter um otimismo em relação a algumas coisas. Nós confundimos um pouco esse aspecto. Essa palavra traz algum tipo de confusão na nossa vida e a gente precisa ter o melhor entendimento possível. Eu não estou dizendo para você não ser otimista. Veja bem, o que eu estou dizendo é, fé é diferente de otimismo. Fé não é simplesmente otimismo. Fé é entender que Deus vence no final, mesmo que eu sofra por enquanto. Isso é a fé. Então o arrependimento, ele precede a fé. Eu me arrependo daquilo que eu fazia, acho que aquilo que eu fazia está errado, eu quero lutar contra a minha natureza pecaminosa, com fé em Deus, porque eu acredito que essa é a melhor forma de viver. Eu confio plenamente que a revelação de Deus é o melhor para a minha vida e creio que esse Deus invisível é o Deus Salvador, Todo-Poderoso e que só Ele pode me salvar. Por último, a gente fala da conversão, que literalmente é mudar de direção, de um lado para o outro. Você ia para um lado e agora vai para outro lado. O nome disso é popularmente apresentado como metanoia. E o que é metanoia? Metanoia nada mais é do que uma mudança absoluta de pensamento. Você pensava de uma forma e agora pensa de outra forma. Você refletia sobre algo em um sentido e agora reflete sobre outro sentido. É como pensar além, imaginar e entender aquilo que está além, fora do alcance dos olhos, muitas vezes. Então, a conversão, eu gosto de dar um exemplo. Vamos supor que você está dirigindo o seu carro a 120 km por hora, numa via que permite andar a 160 km por hora. Então você está dirigindo até com uma certa prudência. Você está percebendo que no final dessa via existe um obstáculo gigantesco, de distâncias, uma distância de 100, 200 metros, que é uma rampa, que você precisa pular dessa rampa, voar por 200, 300 metros para chegar do outro lado da pista. Numa velocidade de 160 km por hora, que é o máximo permitido por essa via, veículo nenhum consegue avançar por essa rampa. Ou seja, todos os veículos nessa via, eles vão cair.
Só que ninguém tem a notícia do que acontece do outro lado. Por quê? Porque ninguém consegue chegar do outro lado. Se por um acaso alguém conseguisse chegar do outro lado, não conseguiria voltar para dar a notícia, porque a rampa é daqui para lá. Ou seja, você imagina que você pode pular por esta rampa. O ato da conversão, quando você se arrepende, você tem fé, você entende pelas páginas da Bíblia que ninguém consegue pular sobre essa rampa. Todos morrerão. Todos os que pularam por essa rampa fracassaram na sua tentativa e morreram. O que você faz? Se você não tem o arrependimento e não gerou fé em você, você continua acelerando e tenta acelerar o máximo possível até os 160 km por hora e vai fracassar brutalmente na sua tentativa. Ou você se converte. Você entende que tem algumas entradas para a esquerda, você pode simplesmente manobrar o seu carro e pegar um rumo diferente desse que você estava pegando. Isso é conversão. Nós estávamos rumando para essa rampa impossível de ser alcançada e nós cairíamos na nossa morte. Mas o nosso Deus nos alerta: você não vai conseguir pular. Melhor forma é a primeira esquerda e converter do seu caminho e voltar. Não continue, porque ali é o caminho da morte. E o que a gente faz? A gente curva e volta. Simples assim. A gente pega a próxima entrada à esquerda e volta. Não passa por aquela rampa. Volta e nunca mais vai para o outro lado. O pecado é olhar no retrovisor. De vez em quando a gente olha no retrovisor e fala: poxa, aquele caminho estava tão fácil, estava certo que eu iria conseguir, parecia que ia dar tudo certo no final. Poxa vida, às vezes dá vontade de pegar aquele caminho de novo, eu posso andar mais rápido. Mas conversão é pegar o caminho oposto ao da rampa que iria nos matar. Você já está convertido, meu irmão? Você tem vontade ainda de pular essa rampa? Faça uma reflexão na sua vida. Vê se o Espírito de Deus realmente já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E não deixe de clamar ao Senhor para que o Espírito de Deus te convença disso. Os aspectos da salvação, arrependimento, fé e conversão, envolve toda a personalidade humana. A conversão envolve isso tudo. O intelecto, que é o arrependimento, a emoção que vem pela fé e a vontade, que é a conversão, que é esse voltar e não pular a rampa. Então eu percebo que a Bíblia, por exemplo, ela tem uma verdade. Pela fé eu compreendo que essa verdade precisa ser aplicada na minha vida e eu me converto e não pratico mais aquelas obras de iniquidade. Tá certo, meus irmãos? Essa é a nossa escola bíblica de hoje. É sobre isso que nós falamos. Medite na palavra de Deus. Perceba em quais áreas você precisa se arrepender. Reforce a sua fé. Entenda que a palavra de Deus é o principal para a sua vida. É ela que vai nortear o teu caminho. Porque você se converteu. Você agora tem um rumo diferente daquele que você trilhava antes. Você não vai para aquela rampa que vai te matar. Ao contrário, você vai por um caminho que às vezes é mais difícil de ser traçado. É um caminho onde você nem sempre pode planejar o que fazer. É um caminho um pouco mais estreito, que você precisa caminhar um pouco mais devagar, mas é um caminho que dá a sua vitória. E a nossa vitória é morar para sempre com o nosso Deus. E glória ao nosso Deus que decidiu nos salvar. Te aguardo no próximo domingo para a gente falar dos outros aspectos da salvação. Espero que você continue orando, lendo a Bíblia e não deixe de participar, meu irmão da Igreja Batista em Araçás. Participar dos nossos eventos, mesmo que online, dos nossos cultos, das nossas escolas bíblicas, dos grupos de relacionamento. Não deixe de orar. Não deixe de orar pelo nosso país, não deixe de orar pela nossa igreja, não deixe de orar pelo mundo. Maranata, volta Jesus. Amém.